Escuta essa. O pastor que fracassou. O pastor de uma pequena cidade no interior do Brasil, ele havia chegado à sua igreja animado, motivado, para poder realizar mais um culto poderoso. E naquela noite ele tinha plena certeza de que o Espírito Santo iria usá-lo de maneira poderosa. A hora passava, ninguém aparecia na igreja. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. O pastor esperou mais um pouquinho, mais 20 minutos, entraram 2 jovens. Então o pastor ele decidiu começar o culto com aquelas 5 pessoas. No decorrer do culto, um casal entra, calado, expressão séria, senta ali no último banco e continua olhando para o pastor, sem trocar uma palavra um com o outro. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para iniciar a pregação daquela noite, entra um senhor meio sujo, uma corda na mão, a roupa meio que rasgada, o indivíduo meio que largado, meio triste. Também senta ali, meio desapontado e sem entender o porquê do fracasso daquele povo. Afinal de contas, o pastor havia preparado toda a situação para que naquela noite fosse uma grande noite de pregação do evangelho. Mas ele decidiu continuar o culto. E ele pregou naquela noite como nunca antes pregara, de maneira animada ali, dedicado e com muito zelo. Quando o pastor voltava para casa, ele foi assaltado e espancado por 2 ladrões, que levaram, além de todos os seus pertences, levaram aquilo que ele tinha de mais precioso, a sua Bíblia Sagrada. Enquanto a sua esposa fazia os curativos das feridas em sua casa, o pastor triste, chorando, ele descreveu aquele dia como sendo o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério e o dia mais infrutífero de toda a sua carreira ministerial. Passados 5 anos, o pastor estava pregando na sua mesma igreja ali, uma igreja agora que crescera, e ele então decidira compartilhar com os membros da igreja essa história, ocorrida há muitos anos. E quando ele estava quase terminando de contar a história, um casal de grande assim, referência naquela congregação, esse casal interrompe o pastor e diz: pastor, aquele casal da história éramos nós. Nós estávamos à beira do divórcio, devido a muitos problemas, desentendimentos também. E naquela noite, nós decidimos pôr um fim ao nosso casamento. E a gente então decidiu deixar as alianças onde tudo começou, que foi numa igreja. Por isso nós entramos na sua igreja, sentamos ali no último banco. Mas a mensagem do Senhor naquela noite penetrou nosso coração de tal maneira que a gente reatou o casamento, consertou a família e hoje nós estamos aqui na sua igreja com o lar restaurado. Enquanto o pastor falava, um dos empresários bem-sucedidos ali da cidade, que ajudava muito no sustento da igreja, ele acenava também pedindo ali a oportunidade, ele queria falar. E ele então disse: pastor, eu sou aquele homem que entrou na sua igreja todo sujo, a roupa rasgada, com a corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas, minha esposa e meus filhos haviam me abandonado, todos eles tinham ido embora por causa das minhas agressões ali para com a minha família. Naquela noite, eu havia tentado o suicídio, só que quando eu coloquei a corda e me pendurei na árvore, a corda arrebentou. Quando eu saí para comprar uma outra corda, eu vi sua igreja aberta, resolvi entrar e ouvir a sua mensagem. Naquela noite, a sua mensagem penetrou fundo no meu coração. E eu saí da sua igreja com ânimo redobrado e com vontade de viver. Hoje eu estou livre da droga, recuperei a minha família e me tornei no empresário mais bem-sucedido da cidade. Lá na porta, na entrada, havia um diácono. E esse diácono também acenou a mão lá do fundo da igreja e disse: pastor, eu também preciso falar. Eu fui um dos 2 ladrões que lhe assaltou naquele dia. Naquela noite, após ter assaltado o Senhor, nós saímos para fazer um outro assalto. E o meu comparsa, ele morreu naquela noite. Ele morreu ali em decorrência de uma troca de tiros. Eu voltei para minha casa, abri a sua pasta e vi que tinha uma Bíblia. E decidi todos os dias pela manhã ler a Bíblia. E eu mudei de vida. Depois que eu passei a ler a Bíblia, eu entrei na sua igreja. Fiquei com vergonha de lhe falar quem eu era. E hoje eu sou aqui um dos diáconos da sua igreja. O pastor ficou em choque, queridos, e começou a chorar junto com a congregação.
Afinal de contas, aquela noite que ele considerava como a pior noite da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, foi a noite mais produtiva nos céus. Nós podemos destacar, pelo menos aqui, 6 lições dessa história. Primeira delas, exerça o seu chamado com dedicação, com zelo, independente do número de pessoas que você estiver pregando para elas. Segundo, dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia você se torna um instrumento nas mãos de Deus. Terceiro, nos piores dias de sua vida, lembre-se que você pode ser uma bênção na vida de uma outra pessoa. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Quarto, o dia em que você considera o mais infrutífero de sua vida na terra, pode ser, querido, o mais produtivo no mundo espiritual. Penúltima lição. Deus, ele usa as circunstâncias ruins para poder produzir grandes vitórias na vida das pessoas. E só a eternidade vai revelar. E por fim, queridos, nunca diga, hoje Deus não fez nada por mim, só pelo fato de você não ter visto o nada que Deus fez. Porque no dia de hoje, Deus, ele pode usar você para poder transformar a vida de alguém. Então, quem sabe, no pior dia da sua vida, pode ter sido o melhor dia na vida de outra pessoa, ok? Que o seu dia seja feliz, que ele te abençoe, te use de maneira poderosa, ok? Que você siga também a gente para receber essas e outras lições espirituais para a sua vida. Se inscreva aí no nosso canal. Grande abraço, querido. Tenha um dia feliz.